Salve, amigos do Australian Lifestyle! Estamos de volta e dessa vez com a Márcia para falar sobre vários assuntos, entre eles, lógico, educação, né, Vini? Educação, estilo de vida australiano. Ela é psicóloga, comunicadora, especialista em educação internacional, em intercâmbio. Veio diretamente lá dos Pampas Gaúchos para as praias cristalinas de Perth. Márcia, seja bem-vinda. Muito obrigada, Vini. Que introdução maravilhosa. Muito obrigada por me ter aqui no seu podcast. E oi e bom dia para todo mundo. Ô, Márcia, já para começar, eu queria entender como é que você veio parar na Austrália, saiu lá dos Pampas Gaúchos para chegar em West Austrália. Então vamos lá. A minha história é uma história muito simples. Ela, na verdade, ela é parecida com a história de muitos dos brasileiros mesmo. Um dia, se você teve aquela ideia maravilhosa, né, de estudar fora, essa foi a minha ideia. Na época, eu trabalhava num banco, né, e esse banco era um banco internacional. Tinha, tinha várias vagas, assim, disponíveis. E todas as vagas que eram para representar o banco fora do país, logicamente, exigia inglês, né? Então, eu falei assim, não, eu vou estudar inglês. Aí eu tive essa ideia magnífica de falar assim, eu vou estudar num país onde eles falam inglês. Porque eu vou lá, em 6 meses, eu vou ficar fluentona na língua. E eu vou voltar aqui, eu vou aplicar para essa vaga, e eu vou pegar essa vaga. Então, essa era a minha ideia inicial. Uhum. Então, na época, eu tinha, assim, o meu melhor amigo que também queria embarcar nessa jornada, e ele falou, eu vou também, né? E aí a gente falou assim, então vamos escolher um país, e foi na roleta russa. Foi Olha assim, isso. vamos para a Inglaterra? Não posso na Inglaterra que eu tenho um visto recusado, na época meu amigo disse. E eu falei, então vamos para os Estados Unidos? Não, não vamos para os Estados Unidos, porque a gente não pode trabalhar enquanto estudante. Vamos para a Irlanda, na Irlanda, mas e a Austrália? E a Austrália foi, gente. Essa foi a ideia. Nós, na época, faz assim 10 anos, né? Na época a gente decidiu ir para Cairns, Vinícius, a gente decidiu ir para Cairns. Veja É só. mesmo. Mas aí, naquela época, lembra que não tinha muita informação, gente. A gente está falando de 10 anos, né? A Austrália não tinha esse tanto de vídeo no YouTube, a gente não tinha agente de imigração igual o Vinícius para dar para a gente um monte de direções, não tinha nada disso, né? E aí a gente foi numa agência educacional na época e a pessoa falou para a gente, Cairns, vocês não querem olhar em outras cidades um pouco maior, como Sydney e Melbourne? E eu falei, não, eu não quero morar numa cidade grande porque eu já moro numa cidade grande, né? E aí ele falou assim, tá, então olha outras cidades. E aí foi quando eu encontrei Perth. E eu vim para Perth aqui para ficar 6 meses, e aí a minha história fica igual a de todo mundo, né? E aí eu cheguei aqui e vi essa maravilha toda, esse Australian lifestyle que o Vinícius acabou de falar. Eu vi essas praias maravilhosas, a forma que as pessoas tratam a gente. E eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou mesmo aprender esse inglês, mas eu vou ficar aqui. E aí foram 10 anos. Simples Olha assim, Tiago. que barato. Tiago, você sabe que a Márcia, assim como alguns outros convidados que nós já tivemos aqui, ela trabalha com intercâmbio, né? Ela trabalha dentro da Editown University, mais especificamente para o Editown College, que é a primeira etapa para você fazer uma graduação dentro dessa universidade. E aí eu queria perguntar para você, Márcia, como é que funciona, como que você foi parar na Editown University? E fala um pouquinho sobre a universidade e sobre o college também, que é essa primeira etapa aí, o primeiro ano de graduação dentro da universidade. Sim. Então, assim, como eu cheguei na universidade, eu trabalhei bastante aqui numa agência educacional, igual a sua, que você tem hoje, mais focada em outros mercados, né? E essa agência, ela até providenciava muito serviço de imigração na época, então eu consegui aprender bastante sobre imigrar para a Austrália. E aí eu tive a oportunidade de também trabalhar numa escola vocacional, que é uma escola técnica no Brasil, certo? Trabalhei lá bastante tempo nessa área de recrutar estudante.
E aí eu tive essa oportunidade de trabalhar com a Edith Cowan College, né, que a gente chama o curto para ICC, né, é assim que a gente fala aqui. E a ICC, como você disse, é o colégio da ICU, né, que é Edith Cowan University. E para falar um pouquinho da escola, assim, Vinícius, essa universidade ela tem uma história muito bonita, assim. Eu acredito que você conheça um pouquinho da história da Edith Cowan University, mas eu vou, assim, share aqui, se eu puder, com o nosso pessoal. A Edith Cowan University é a primeira universidade que ela foi, o nome dela, ela veio de uma mulher. A Edith Cowan, ela é a primeira mulher na Austrália a ser eleita ao parlamento australiano, certo? E ela foi uma das mulheres por conta dela, hoje, as mulheres votam na Austrália. Ela lutou muito, muito pelas mulheres e pelas crianças. Ela criou uma organização enorme para ajudar a criança. Ela acredita que a educação, ela ajuda as pessoas na vida. Então, em honra a essa mulher, a universidade tem o nome dela. E ela é tão importante que ela também está na nota de $50 aqui da Austrália. Eu não Olha, tenho uma nota de $50 aqui, mas é muito legal se você tiver uma nota, olhar que a Edith Cowan está lá. Isso é para mostrar o quanto importante essa mulher é. Então, assim, a Edith Cowan University, ela é uma universidade, a gente chama ela de uma universidade bem nova, né? Ela está no mercado há 30 anos e ela é uma universidade bem grande aqui dentro do nosso estado, né? De Western Australia. A gente só está localizado aqui em Western Australia e a gente tem 3 campos enormes. Um fica bem próximo da City, um fica em Joondalup, que é 25 minutos da cidade, e o outro fica lá em Bunbury, que é 2 horas daqui. A universidade tem hoje 31 mil estudantes, e desses 31 mil, 6 mil estudantes são estudantes internacionais que vieram de 100 países diferentes. E isso é o que traz para a gente o que a gente chama de multiculturalismo. Como fala essa palavra em português? Pluralismo. Multicultural. Yes! É um Que é trava-língua. exato. Então a gente tem pessoas do mundo inteiro e aí a gente aprende a conhecer essas pessoas, a cultura dela, e a gente aprende a respeitar essas pessoas. Então, e isso é muito bonito aqui na Austrália, porque quando você sai da sua casa, você deixa a sua família para trás, você deixa tudo que você tinha antes, você desapega de tudo, você vem para cá. Então, você precisa sentir que você faz parte daquela comunidade. E eu acho que é isso que a gente tenta fazer, essa diversificação que a gente tem hoje na universidade, traz para a gente esse respeito mútuo entre as pessoas. Então, é isso que a gente tem dentro da universidade. E aqui na universidade, toda a universidade da Austrália, pelo menos as grandes universidades, elas têm o próprio colégio delas, né? Que é, no caso da ICU, ela tem o ACC. E esse colégio, ele serve para quê? Ele serve para preencher as lacunas sobre os requisitos que a universidade tem. Então, como você sabe, toda universidade, você precisa entregar lá o requisito do inglês, você precisa entregar o requisito dos acadêmicos, né, que é o tanto que você estudou no Brasil. Quando você não consegue preencher aquelas lacuninhas, você precisa de um caminho, né, para você chegar na universidade. Aqui a gente chama isso de pathways, ou a gente chama isso de bridge, certo? Então você precisa fazer com que a sua base ela fique ali forte, e aí quando a sua base ficar forte, você vai para a universidade. E esses são os caminhos que o colégio tem que te leva para a universidade. ó, que bacana. Ou É um bom seja, momento para falar sobre isso, viu, Tiago? Porque tem tido cada vez mais pessoas no Brasil buscando por fazer a graduação fora, né? Historicamente, o brasileiro vem fazer cursos de idioma no exterior e muitos também vêm fazer pós-graduação, tá? Mas tem crescido o número de pessoas buscando pela graduação, né? E aí esse pathway se torna muito importante, né? Que seria praticamente o primeiro ano de um bacharelado, que você pode fazer não na universidade, mas no college, né? Que prepara os alunos para a universidade. ó, bem legal. Exatamente.
Bem bacana, até porque, né, os parâmetros são diferentes, né, os requisitos são outros e, de fato, você precisa aí de um curso específico até para conseguir fazer uma graduação. Agora, falando em graduação, ô Márcia, quais são os cursos mais buscados pelos brasileiros? Você falou que tem aí 6.000 estudantes internacionais, né, na ECU. Desses 6.000, quantos são brasileiros? Como é que está esse mercado aí? Olha, a nossa comunidade, e eu nem vou falar brasileiro, eu vou falar nossa comunidade latina, né? Que é assim que a gente entende a nossa área, né? Ela é ainda bem reduzida, tá? E isso porque, na verdade, tem até uma história legal aí. Não muito longo, não muito longo, não muito tempo atrás, a gente existe um relatório que veio da Austrade, né? Que é essa intermediação que existe da Austrália com o Brasil, e eles explicam que os estudantes brasileiros eles entram dentro daquela linha do well-educated, são estudantes que eles têm um nível superior já, certo? Então, assim, na época, para cada 10 brasileiros que eles vinham para a Austrália, 8 eles tinham nível superior. Então, assim, o que faltava para nós, como a gente não tem inglês como primeira língua, ou a gente não fala inglês no Brasil, então a gente vem para estudar. Então, a maioria dos nossos estudantes, eles já são estudantes mais maduros, e eles vêm para cá para estudar o inglês, né? Então, essa é a leitura do nosso país, diferente de outros países. Por exemplo, por exemplo, vou dar um exemplo de Sri Lanka. Eles têm inglês como primeira língua, então eles saem da Sri Lanka com 17, 18 anos para estudar um curso de bacharel aqui na Austrália. Essa é a diferença. Então, a nossa comunidade, ela é bem discreta ainda e ela vem crescendo. E ela está crescendo mais com cursos de master, né? Que são os cursos de... Me ajuda aí, Vinícius, Pós-graduação. De mestrado, né? Curso de de mestrado. pós-graduação. Isso. A gente vem crescendo bastante com o curso de mestrado no Brasil. E as áreas que normalmente são mais demandadas por brasileiro são as áreas de TI, engenharia e o que a gente chama de business, né? Aqui na Austrália a gente falaria commerce, né? Que ela tem várias especializações que você pode buscar e que vai desde especialização em finanças até a RH, e tem várias áreas para você escolher. E eu acho que o objetivo nosso no Brasil, e aí, Vinícius, você pode até falar um pouquinho mais, porque você vem trabalhando com o Brasil fortemente há muitos anos. A Austrália sempre é super, super mega conhecida no Brasil, por conta do trabalho forte que você tem feito para esse lado aqui da Oceania. Eu acho que é mais sobre promover para as pessoas essa oportunidade de a gente ter, e eu estou muito até feliz de estar aqui hoje para falar um pouquinho desses pathways do colégio, porque não é algo que as pessoas entendem no Brasil. E muitas vezes a gente pode sim falar com esses estudantes mais novos, de 17, 18 anos, e ao invés de fazer uma faculdade no Brasil, eles viriam para a Austrália fazer essa faculdade aqui, né? Então, existe essa possibilidade, também existe várias possibilidades aí, e eu acho que é uma questão de educar as pessoas nas opções que eles têm. Então, eu estou muito feliz de estar aqui hoje para poder falar um pouquinho disso aí para o nosso pessoal do Brasil. Então, legal. E é isso. E você sabe que eu fiz a minha graduação aqui, né? Eu tinha feito um ano de Sim, faculdade no Brasil, e aí eu vim para cá estudar inglês também, e aí decidi terminar a graduação aqui, e de fato me abriu muitas portas. E uma coisa que a gente sempre tem falado aqui, Márcia, é que se você pensa em morar um tempo no exterior e trabalhar também, depois que você se formar, depois que você estudar, fazer uma faculdade é o melhor caminho para você obter um visto de residência, né? sim, sim. Porque é onde você ganha mais pontos, onde você tem a possibilidade do visto de trabalho pós-estudos. Então, assim, estatisticamente, é claro que a melhor forma de obter um visto permanente, um visto de residência aqui, é vir fazer um curso universitário, né? Sim. E a graduação também é uma coisa possível e as pessoas têm explorado muito isso, ainda que muito para os Estados Unidos, né? Mas a Austrália também tem se popularizado, né?
É. Agora, explica um negócio, ô Marcia, porque um curso como esse de graduação no exterior deve ser mais caro, né? Como é que faz? Existem bolsas? Como é que a pessoa consegue desenvolver esse lado para poder chegar aqui e fazer uma graduação? Não, aliás, isso é uma pergunta bem legal, assim, porque eu sempre recomendo que agências educacionais eles explorem as questões de bolsa de estudo com as universidades, sabe? Porque, por exemplo, se a gente falar da ECU, da universidade, se você for no website deles e olhar sobre bolsa de estudos, mas tem uma gama, uma variedade de opções de bolsa de estudos que você poderia aplicar, sabe? Existe bolsa de estudos para mulheres que tem a excelência acadêmica, existe bolsa de estudo para estudantes que também têm essa excelência acadêmica, não só para mulher. Existem vários tipos de bolsa de estudo, mas existe aquelas que são populares, que são baseadas em países, né? Você sabe que cada universidade, elas têm eu acabei de falar sobre a diversificação. Para a gente fazer a diversificação, a gente precisa de pessoas daquele país específico, né? Então, a gente faz uma bolsa de estudo que é para aquela região específica. E a gente tem uma para Latam, né? Que é para nós latinos. Se você olhar, por exemplo, se o estudante quiser vir direto para a universidade, quando eles preenchem aquelas lacuninhas que eu falei ontem, né? Que são os requisitos de inglês ou dos acadêmicos, os acadêmicos que ele tem, e eles estão dentro do ano, porque as bolsas de estudos têm a ver com o ano, né? Então, normalmente eles colocam lá, esse ano a gente tem essas bolsas de estudos. Mas se você aplicar para um curso de bacharel da ICU, e você, só pelo fato de você ser brasileiro e você preencher essas lacuninhas, você pegaria 20% de desconto no seu curso inteirinho, na sua estadia inteirinha na ECU. Normalmente, um curso de bacharel aqui na Austrália, ele tem a duração de 3 anos, né? Normalmente. E aí, se você vier através do colégio, também tem uma diferença, né? A bolsa de estudo é diferente, mas a gente também oferece essa bolsa de estudo aí para o estudante, né, no primeiro ano, né, que a gente chama de diploma aqui, mas como o Vinícius falou, nosso diploma, ele é equivalente ao primeiro ano da universidade, a gente ensina as mesmas matérias, e às vezes você até é ensinado pelo mesmo professor da universidade. Então, você entra por ali, você tem aquele scholarship que vem da universidade, e aí você tem o scholarship também de mérito, que é quando você passa no curso e vai para a universidade e você ainda garante aqueles 20% de desconto. Então, assim, tem muito scholarship disponível e a melhor forma do mundo é você sentar com os consultores de companhias como a do Vinícius, como a Australia Centre. Senta lá, eles sabem, eles entendem aqui, o pessoal que é localizado aqui em Perth, eles têm um relacionamento muito grande com a gente está lá no office deles toda hora, né, Vinícius? Lá é Sim. A Karen é a responsável pelo Brasil, né? E ela está sempre lá com o Vinícius, sempre lá explicando como os cursos funcionam, eles têm uma gama de informação muito grande, então eles conseguem sentar com o estudante e dar a informação que o estudante nunca iria encontrar se ele vai lá no website e procura ele mesmo, entende? A forma da explicação é diferente. Então, a minha recomendação é explora. Explora porque tem muita opção de bolsa de estudo. E se você for fazer essa conta, né? Porque assim, você já tem 20% de desconto. O curso, em vez de ser de 5 anos ou de 4 anos, ele é de 3 anos, né? Sim. Você pode, enquanto estuda aqui, também trabalhar. Depois que você se forma, você pode continuar trabalhando, né? Então, mesmo que fique apertado a conta durante o curso, né, vale muito a pena. Nós trabalhamos nessa área há muito tempo e nós sabemos o quanto é importante olhar a diferença de uma universidade para outra, saber checar sobre bolsa de estudo, saber oferecer para o estudante a opção específica, né, de preços, né, saber diferenciar essa questão do preço para o universitário. E no final eles vão agradecer, porque, como eu disse, cada centavo conta aí.
Não, e se você pensar que muita gente no Brasil opta por universidades particulares, privadas, né? Esse dinheiro que você está gastando no Brasil com a sua educação, você poderia estar gastando aqui com a vantagem de estar tendo uma experiência internacional e aprendendo inglês de forma assim definitiva, né? Certamente, certamente. E isso depois se reflete também nos salários depois de formado, né? Então você investe um pouquinho mais agora, mas poxa, no longo prazo, as suas oportunidades e seu salário também vão ser muito maiores. E eu acho que não é só sobre você vir para a Austrália e aprender, né, aquele skill, né, aquela habilidade. Tem a ver com um todo, né? Tem a ver com a experiência, com a exposição a outra cultura, tem a ver com ganhar habilidades da língua. É tanta coisa que vem com o intercâmbio que a gente nem imagina. Eu mesma eu comecei falando isso, né? Que quando eu vim aqui para a Austrália, eu achava que eu tinha uma cabeça super aberta para tudo. E quando eu vim morar aqui e eu fui exposta a pessoas de outras culturas, eu aprendi tantas outras coisas. E eu falei, nossa, eu tenho aquela assim, eu só sei que nada sei. Foi isso que eu pensei, sabe? É muita coisa para aprender, e eu acho que o intercâmbio tem essa beleza, sabe, de dar para você muita coisa que você nem imaginaria que você ganharia. Tipo, você vem atrás de um diploma e você ganha muito mais, né? Você ganha conhecimento de vida. E tem gente que até encontra o amor da sua vida aqui, né? Tem também, tem muitas histórias de amores. Eu tenho a minha história é essa também. Tá vendo? Eu conheci o meu marido que é brasileiro aqui na Austrália e eu acredito que se a gente estivesse lá no Brasil, a gente nunca se encontraria, porque a gente era de lugares diferentes, né? Mas a gente se encontrou aqui em Perth. Eu me recordo, eu aprendi essa frase muito quando eu era criança, assim, e eu li em um livro e falava assim, ó, ouse fazer e o poder lhe será dado. Você acredita que eu nunca esqueço dessa frase? Por alguma razão, essa frase ela sempre vem na minha cabeça. E para mim ela vem de uma forma muito positiva, assim, independente de ser escrita por alguém. Eu acho que quando a gente está na nossa zona de conforto, na nossa vida, a gente não pode ter muita expectativa de coisas grandes acontecendo, né? Porque é o que você está vivendo o comum, né? Mas se você ousa fazer alguma coisa muito grande, e fazer um intercâmbio é uma coisa muito grande, sabe? Eu acho que as pessoas não têm noção de quando elas decidem, nossa, eu vou sair do meu país, eu vou para um país diferente, onde a língua não é minha, eu não tenho nenhum relativo ou meus parentes perto de mim, eu não tenho, mas eu vou. Olha, isso é muito grande. Então, assim, do momento que você ousou sair do seu país, muita coisa grande vai acontecer para você. A gente está aí falando sobre amor e tudo, mas a gente falou sobre outras muitas coisas que pode acontecer. Então, assim, o intercâmbio, ele muda vidas. Acreditem, gente. Essa busca pelos primeiros trabalhos, ela não deixa de ser um desafio, né? Mas eu imagino que as universidades como a EdCamp oferecem também um suporte para as pessoas conseguirem um trabalho mais relacionado à área de estudos dela, né? Como que isso funciona dentro da universidade? É muito importante que os estudantes saibam que eles têm suporte para entender como o sistema australiano funciona, né, na questão de como fazer o resumê deles, que é o currículo no Brasil, ou como fazer uma entrevista. Então, assim, a gente tem esse suporte dentro da universidade, que é como ensinar o estudante a fazer o resumê dele, como fazer a primeira entrevista dele, e também fazer essa conexão do estudante com as companhias que a gente tem a parceria, né? E a gente tem parceria com empresas gigantes aqui na Austrália, ou empresas de todas as formas, porque a gente faz essa parceria porque a gente precisa que essas companhias dê a primeira oportunidade para os nossos estudantes, né? Então, para a gente tem uma diferença muito grande quando a gente fala assim, ó, eu vim para a Austrália, e aí a gente tem a terminologia job. E para a gente a terminologia job é o trabalho que você pega, certo? Em qualquer área. Então, assim, você chegou na Austrália
eu assumo que a maioria dos brasileiros que vêm para a Austrália hoje, eles tiveram uma posição ou têm experiências no Brasil em posições muito elevadas, muito altas, né? Eles trabalhavam para empresas enormes e tem tudo isso. Então, quando eles vêm aqui para a Austrália, eles não têm o domínio da língua. Então, a gente chama isso de job. Qualquer coisa que ele trabalhe, se ele trabalhar como garçom, como Uber driver, ou como qualquer coisa, isso para a gente é job. E job é tudo que você consegue fazer dinheiro, vai te ajudar no seu living expenses aqui, né? Que é o quanto que você gasta para você viver aqui na Austrália. Tudo isso vai te ajudar. Mas depois que você se gradua, depois que você pega aquele skill que você precisa procurar um trabalho na sua área. Porque foi por isso que você colocou tanto investimento na sua educação. Você pagou bastante pela sua educação porque você quer procurar algo na sua área. Você precisa pegar um trabalho que é relacionado àquilo que você estudou. E esse que é o trabalho que a gente faz dentro da Edcalm College. A gente vai nos nossos parceiros, a gente fala, olha aqui, ó, a gente é a melhor universidade que existe para cybersecurity aqui dentro da Austrália. A gente tem estudantes que estão aqui no último ano. Eu gostaria que você pegasse esses estudantes para fazer estágio, sabe? E aí, dali, ele pega a experiência aqui dentro da Austrália e talvez seja não remunerado, mas a experiência que ele pegou dentro daquela empresa, ele vai colocar no currículo dele e isso vai abrir outras portas para ele na Austrália. Então, eu acho que é muito importante universidades como a nossa dar esse suporte para o estudante, principalmente porque tem uma diferença muito grande de país com país. Então, tem que ousar fazer para E o poder, receber o poder. e o poder lhe será dado. Tá vendo? Eu tinha um objetivo aqui hoje, que é E aí é trazer o essa poder. frase para vocês. Era esse o objetivo. Pois é, Já então agregou essa frase demais é aqui a minha marcante. vida. Mas explica melhor para mim, Márcia, porque isso me interessa, cara. O que que é, depois de 10 anos, o Australian Lifestyle para você? Lembra aqui que no comecinho, eu comecei falando assim, eu vim para a Austrália para ficar aqui 6 meses e aprender esse inglês e eu vou voltar para o Brasil para conseguir um trabalho numa multinacional e eu vou ganhar um salário muito maior. Esse era o objetivo, certo? Porque é isso que eu sabia no Brasil. No Brasil, a gente tem essa carga, né? A gente tem que se formar, a gente tem que pegar um emprego e a gente tem que ir trabalhando para esse nosso salário e mudando, né? Mas para o nosso salário mudar no Brasil, a gente trabalha bastante, né? A gente trabalha assim longas horas durante a semana e às vezes quando a gente sai do trabalho, a gente volta direto para casa. E a gente só pode curtir o final de semana se você tiver final de semana para curtir. Então, trazendo isso para a Austrália, aqui é bastante diferente. Primeiro porque aqui em Perth especificamente, porque vocês estão aí em um estado diferente, que é um estado maravilhoso, a propósito, que eu amo, mas a gente tem uma praia assim a 20 minutos de nós. Se você não for uma pessoa de praia, você gostar um pouquinho mais do vale aqui, não tem problema, ele está também a 25 minutos de nós. Perfeito, é assim, é tão lindo, é tão cheio de verde que quando você vai sair para você correr, você, sabe, você respira, é algo saudável, sabe? E aquilo te faz bem. Então eu acho, e eu vou te dar até esse exemplo, né, que a gente fala que aqui eles trabalham para viver e eles não vivem para trabalhar. Tem tanta coisa maravilhosa para ser feita aqui em Perth, que eles vão usar tudo que existe, entende? Então, se eles entraram no trabalho às 8 horas da manhã, eles vão sair às 4. E se a gente está falando que é um verãozão, eles vão sair do trabalho, vão ir para casa correndão, vão lá trocar roupa e vai para a praia, entende? Então eu acho que isso que é o lifestyle, assim, porque você tem tanto para aproveitar que você vai aproveitar. E australiano gosta muito de esporte, tem muita coisa aqui outdoor para fazer, né? Muita coisa para fazer. Então eu acho que é isso que eu falo. Eu acho que é mais
você saber que você tem uma vida, certo? Tá passando, eles não vão deixar passar. Então, todo dia eles acordam e eles falam: hoje eu vou viver. Entende? Então, eles, lógico que eles sabem que eles precisam trabalhar, porque todo mundo tem conta para pagar, né, gente? A Austrália não é diferente do Brasil, sabe? Mas pelo menos eles conseguem balancear a questão do trabalho com a vida pessoal. E saber gerenciar isso, gente, é a coisa mais linda do mundo. A gente precisa gerenciar essas duas coisas, né? Porque é assim que a gente vive. E é para isso que a gente está aqui. A gente está aqui para viver, gente. Vamos viver, vamos copiar os australianos. Eu já estou copiando eles já faz bastante tempo aí já, hein? Que É bem legal, por né, aí. Thiago? É trabalhar para viver e não viver para trabalhar, Vini. É isso É, aí. É isso aí. E ousar fazer, né, Thiago? Opa, tá ousar vendo? fazer porque o poder lhe será dado. É isso aí. Muito obrigada mesmo pela oportunidade de vir aqui e dividir um pouquinho da minha história. Você deu uma aula aqui hoje. O Australian Lifestyle é sobre isso, sobre aproveitar a vida, curtir o percurso e não apenas o objetivo, né? Acho que a gente está fazendo isso por aqui. Então, eu queria encerrar agradecendo a presença da Márcia, do Vini, os dois lá em Perth, eu aqui na Gold Coast, e agradecer a você que está nos assistindo aí e desejar tudo de melhor nesses teus planos futuros, porque com certeza, depois do podcast de hoje, meu amigo, ouse fazer e o poder lhe será Ele dado. será dado. Até a próxima. Show, sensacional. Obrigada, pessoal.